todo mundo erra, a gente já sabe que isso vai acontecer, porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos a isso mesmo, a errar, aprender, errar e aprender. Mas o que me deixa mais angustiada é quando eu converso com algumas amigas minhas, quando que, né, eu tenho algumas pessoas ao meu redor. O que nós fazemos depois de um erro? O que nós fazemos depois de aceitar um erro? Entende? Porque assim, às vezes, gente, a gente se coloca numa posição que muito de vítima. Eu sempre falo isso, né? Que, tipo, você se colocar na posição de vítima não vai mudar nada. Você tem que se colocar na posição certa, o que é certo pra você, o que vai fazer bem pra você, né? E, por exemplo, eu já vi muitas pessoas fazendo algumas coisas que não são tão coexigente, não sei falar, que não são tão corretas, entendeu? E muitas das vezes as pessoas aceitam isso. Vou contextualizar para vocês. Gente, eu cresci do lado dos parentes, né? Por parte de mãe, por parte de pai. Mas eu cresci com os parentes mais por parte de mãe. Eles... Peraí, deixa eu lembrar o tema do vídeo. Eles tinham uma mania de intrometer em tudo na minha vida, sabe, gente? E as coisas foram assim, eu cresci nesse ambiente, todo mundo intrometendo, todo mundo falando de muitas coisas assim. E aí teve uma briga que gerou muita inimizade entre a minha família, a minha mãe e um primo meu. E aí é um ponto que ele errou em algumas falas e assim, minha mãe também errou, mas o ponto principal é que ele errou em muitas falas e a minha mãe rebateu com as falas mais pesadas ainda. O que eu quero falar pra vocês? Que essa briga durou, inimizade, eu acho que durante 6 ou 8 anos que eles ficaram sem falar. Por conta de quê? Um defeito, por conta de um erro que ele cometeu, gerou isso. A chave do vídeo é até que limite a pessoa tem que ter um defeito com você, para você acordar, entende? Então, quando ele aconteceu essa briga, minha mãe ficou muito angustiada, gerou vários problemas emocionais da minha mãe, porque mágoa faz mal, então minha mãe ficou muito magoada, e isso, minha mãe teve algumas doenças externas, enfim. A minha mãe decidiu perdoar ele. A questão de perdoar, gente, é uma questão mais pra você do que para a pessoa, tá? Porque não vai achando que você vai perdoar uma pessoa e ela vai mudar o comportamento que ela teve com você, porque ela não vai. Ela vai continuar compactuando com a ideia que ela tem sobre cuidar da sua vida. Então, até que nível é alcançado o defeito de outra pessoa? Até onde vocês aceitam isso? Entende? Porque a minha mãe perdoou, a gente voltou a conversar, mas o defeito persistiu. Então, o maior erro das pessoas é voltar a ter uma relação onde teve um erro muito grande. Porque sempre vai terminar em mais decepção. Porque quando você perdoa, você não precisa perdoar para a pessoa retornar na sua vida. Você perdoa para você se libertar de toda mágoa. Você se perdoa para se libertar de todas as mágoas possíveis. Não de fato que você tem que trazer. Então, quando eu falo para vocês, até que limite a pessoa tem que brigar, desrespeitar o defeito dela, e até onde você vai aceitar aquilo para você. Porque o que retorna pra gente nem sempre é para retornar. Entende? Quando minha mãe retornou a conversa, voltou a mesma chatice. Hoje já não conversamos mais de novo. Porque a gente tem a mania de acreditar que o defeito do outro vai ser mudado. Sendo que tem certas coisas que é da pessoa, gente. As pessoas não vão mudar, não. Aí fica numa viagem, mas eu vou acreditar numa... Para! Não vai mudar. Se a pessoa está com o intuito de
menosprezar, xingar, encher o saco, ficar... Ela não vai mudar, não. Cuidado até onde você aceita os defeitos de outras pessoas. Isso pra mim é um defeito, a pessoa ser chata, é a personalidade. Não, é um defeito. Porque se você compromete a vida de outras pessoas, você gera tumulto, você gera inimizade, isso não faz parte de personalidade nenhuma. Isso aí é um defeito que você tem. Agora cabe eu aceitar esse defeito ou não. Eu hoje não aceito mais, mas se as pessoas ainda se colocar no lugar de ser coitadas e falar que minha personalidade é como tal, vai ser assim. Você vai ter que aceitar o defeito dessa pessoa. A vida vai ser assim com você. Entendeu? Então tem certos defeitos de outras pessoas que precisa ser inegociável na sua vida. Você precisa tirar essas pessoas da sua vida. Isso cabe para todos os tipos de relação. Eu trouxe a relação do meu primo, mas eu fico vendo que as pessoas, as mulheres se relacionam com homens que trai, que mente, que xinga, que é ignorante, que para mim é um grande defeito do homem ser assim. Mas elas acreditam que esse defeito irá mudar. Gente, não muda, eles não querem mudar. Até porque quem tem defeito dessa forma, eles não enxergam como defeito. Aí você precisa ficar aceitando esse tipo de defeito para ter alguma coisa, que no caso é nada. Aí você fala, mas tem minha casa, tem minha causa. Tipo assim, gente, pra mim não é nada, porque se você tem uma vida só pra viver e ainda você ficar escolhendo viver essa vida bosta só por conta de casa e carro, pra mim o cara pode ter um defeito, mas você é pior. Coloca um limite nos defeitos das pessoas. Os defeitos das pessoas têm que ser o quê? Ele não é tão pontual, ele atrasa 5 minutos. Umas coisas assim que dá pra, de fato, a pessoa mudar. Agora, mentira, enganação, desrespeito, falta de caráter, mentiroso. Eu não tô entendendo. A mulherada tá aceitando, assim, tomando colete. Gente, acorda. Sabe? É uma vida só pra você ficar afobada com esse relacionamento lixo, com essas relações lixo entre mãe, filho, pai. Para com isso! O defeito das pessoas não vão mudar. Eu tenho meus defeitos, gente. Eu tenho. E eu acho hiper mega difícil eu mudar. Desde quando eu me entendo por gente. Eu sou uma pessoa estressada. Eu não tenho paciência. Isso é um defeito meu. Eu não consigo. Na hora que eu vejo, eu já estou xingando. Eu tento não absorver tanto, mas eu xingo. Então, você pensa muito bem quais são os defeitos que você pode aceitar de fato. Bye!